Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. Diariamente, Deus tem nos dado essa oportunidade tão rica e tão preciosa de compartilhar a palavra dele e de orarmos a ele. Isso é muito precioso, isso é maravilhoso. Muitas vezes nós fazemos algumas perguntas para nós mesmos. Por que eu oro tão pouco? Por que eu leio tão pouco a Bíblia? Uma reflexão importante para nós fazermos nesse dia. Por quê? Às vezes nós não estamos orando como deveríamos e não estamos lendo tanto a Bíblia pelo fato de nós não estarmos considerando isso como a coisa mais importante para nós. Olha, ouvir a voz de Deus através da palavra e falar com Ele através das nossas orações deveria ser para nós algo assim como se fosse o nosso alimento, como fosse a água que a gente bebe todos os dias. Precisamos desse relacionamento com o Pai. E Deus deseja esse relacionamento comigo e com você. Por isso, diariamente, eu estou aqui para te encorajar a desenvolver um relacionamento diário, constante, profundo, rico e frutífero com Deus, o nosso Pai e nosso amado Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E hoje eu quero compartilhar com você um texto muito especial e uma reflexão a respeito da fé. Muitas pessoas pensam que andar pela fé é quando você está assim num momento de tanta escassez e que não tem mais nenhum recurso ao seu redor e você diz assim: estou vivendo pela fé, estou andando pela fé. E muitas pessoas também acreditam que andar pela fé é você dar um salto no escuro, é você andar sem saber onde você está andando, confiando apenas naquilo que você imagina ser a sua fé. Tem algumas pessoas que gostam de fazer uma alusão a um desenho animado, onde que tem uma animação que tem um rapazinho que vai passar num penhasco, tem um desfiladeiro assim, e tem uma ponte invisível ali, o irmão dele segura ele pela corda, e aí eu não sei se você já viu esse desenho, enfim, ele não vê o chão, e ele vai, quando ele está com coragem, ele consegue andar na ponte invisível. Quando ele começa a ficar com medo, aquela ponte some e ele praticamente cai. Ele acaba chegando do outro lado, enfim. Mas tem pessoas que acham que a fé é isso, é esse salto no escuro. É andar num caminho onde você não está vendo. Mas eu quero te dizer que a fé não é assim. É muito pelo contrário. A nossa fé, ela é sustentada pelo caráter imutável de Deus. Nós não cremos no vazio, nem algo que não tenha muito sentido. Muito pelo contrário, nós cremos em um Deus que ele é real, que ele criou todas as coisas, um Deus que deixou para nós uma palavra rica, poderosa e que nós podemos desfrutar dela a cada dia, alimentando a nossa fé. E eu separei para isso hoje dois textos que nós vamos refletir aqui através da palavra de Deus. Então eu te convido a tomar nas suas mãos aí a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura. A primeira leitura que nós vamos fazer está aqui no livro aos Hebreus, melhor dizendo, a Carta aos Hebreus. É um livro da Bíblia, né, como todos os livros, mas é uma epístola, é uma carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Então, a primeira leitura nossa, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O texto diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fatos que não se veem não é um chão que eu não vejo onde que eu estou pisando, mas fatos que nós não vemos, por exemplo, é a existência de Deus. Nós não vemos Deus, mas Deus existe e Ele é real. Mas a fé está chamando a nossa atenção aqui para nós crermos naquilo que está para ser criado, naquilo que está para acontecer, naquilo que está para chegar até nós. A convicção de fatos que nós não vemos é quando você ora,
com o coração cheio de fé e de esperança e tem certeza de que aquilo vai acontecer. E aqui fala sobre a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu espero pela fé, mas não é uma esperança no vazio, é uma esperança na promessa de Deus, na palavra que Deus nos deu. A nossa fé, ela não pode ser fé na oração, não pode ser fé numa pessoa, não pode ser a fé em alguma coisa de forma simplesmente abstrata e sem nenhum fundamento. Não, a nossa fé, ela é sustentada por Deus. Por isso que o texto aqui, ele define a fé dessa forma. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A nossa fé está relacionada com a esperança daquilo que vai acontecer. Porque se eu vejo, se já está acontecendo na minha frente, não preciso mais de fé. Já é um fato que é palpável, é narrado, é visível. Mas quando ele fala de fatos que não se veem, a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós podemos crer que vai acontecer. O milagre vai acontecer. Nesse momento eu não vejo a resposta de Deus, nesse momento eu não vejo milagre, mas eu exerço fé, eu oro, eu clamo a Deus e eu falo, vai acontecer. Por quê? Porque Deus disse que vai na palavra dele. É isso que nós temos que entender. A fé não é um se lançar no vazio, muito pelo contrário. A fé, ela é sustentada pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o autor e é o consumador na nossa fé. Ou seja, quem inventou a fé foi Deus. Ele mesmo que inventou. E o segundo texto que eu quero trazer para você aqui, está ali na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Acompanhe essa leitura. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Todo homem, todo ser humano que pisou nessa terra recebeu uma medida de fé. Todos nós recebemos essa medida. E essa medida de fé, ela é suficiente para que nós venhamos despertar a fé genuína e nos relacionarmos com Deus. Ou seja, Deus, na sua plena sabedoria, ele jamais estabeleceria um meio de se relacionar com ele que não fosse acessível a todos os homens, senão não haveria justiça da parte de Deus. Ou seja, a fé, ela está acessível a todas as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós recebemos uma medida de fé. E através dessa medida de fé, nós conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E à medida em que nós recebemos da parte de Deus, a nossa fé, ela aumenta. Ela sai de um nível natural de fé para um nível sobrenatural. E esse nível sobrenatural, ele é sustentado pela própria palavra de Deus. Na mesma carta que nós estamos lendo aqui, de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo. Deus dá a palavra, você crê naquela palavra, as coisas se confirmam, as coisas acontecem e a sua fé é gerada. Eu costumo fazer uma comparação muito simplória, muito singela a comparação, mas para nós entendermos, é como se você tivesse um acordo com alguém, você tem um amigo, você tem um parceiro, alguém que você tenha um relacionamento de negócios, e você fala, olha, eu vou cumprir a minha palavra nesse acordo. E você vai lá e cumpre a sua palavra. Aquele seu amigo, seu sócio, seu parceiro de negócios, ele fala, olha, puxa vida, como que ele foi honesto e verdadeiro, ele cumpriu a palavra dele. Aí, num segundo momento, você cumpre de novo aquela palavra, você dá o seu voto
responsabilidade ali sobre aquilo, cumpre com responsabilidade o seu compromisso, e aquela outra pessoa fala assim, olha, eu posso confiar nessa pessoa, porque todas as vezes que ela se comprometeu comigo, ela cumpriu. Então, é uma pessoa confiável. Só que a fé, ela é muito além disso, é apenas uma ilustração. Deus dá a palavra dele para mim e para você. E ele é fiel para fazer a sua palavra cumprir. E é por isso que a nossa fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus e nós entendemos a verdade, a fé em nossa alma, no nosso coração, ela é desenvolvida. Então, hoje eu quero te encorajar a exercer fé através da oração, diante das circunstâncias que você está vivendo. Exerça uma fé genuína, saudável no Senhor nosso Deus. Levante a sua mão com autoridade e declare a palavra de Deus sobre as circunstâncias. Declare a palavra de Deus sobre as enfermidades. Declare a palavra de Deus sobre qualquer dificuldade que você está vivenciando, porque isso é usar a fé. A fé em Deus. E não a fé na sua oração, não é a fé pela própria fé, mas a fé em Deus. E Deus já te deu uma medida. Então eu quero te dizer hoje, te dar essa notícia maravilhosa. Se por acaso você está se sentindo sem fé, se você está se sentindo uma pessoa assim que está tão assim para baixo, que não está conseguindo exercer fé, eu já te digo, Deus já te deu uma medida de fé suficiente para que você se levante, caminhe sobre a palavra de Deus e viva os sinais, os milagres e as maravilhas que Deus tem para você. Não se desanime, seja encorajado, levante a cabeça, exerça essa fé, ainda que ela seja pequenina, não tem problema. A palavra diz que a fé é como um grão de mostarda, ou seja, quando você planta essa fé, ela vai germinar como um grão de mostarda, como uma semente, e vai crescer, vai dar frutos, e você a cada dia vai experimentar mais e mais do favor de Deus através da sua fé. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que neste momento agora está aqui tendo esta comunhão comigo através deste canal. Que a bênção do Senhor que enriquece e jamais acrescenta dores venha ser derramada sobre a vida de cada uma das pessoas que assistem esse vídeo, que recebe esta oração, e que o Senhor ajuda-nos a manifestar a fé que o Senhor mesmo já colocou em nosso coração. Coloca nos nossos lábios palavra de fé, de ousadia. Abra o nosso entendimento para compreender e interpretar as suas escrituras. Coloca, Senhor, no nosso coração hoje algo novo da parte do Senhor, que nos encoraja, que nos dá fé, ânimo, e que nós sejamos, Pai, como aqueles que vivem pela fé, não por causa das circunstâncias, mas por causa dessa fé que o Senhor tem gerado em nós, como filhos amados do Senhor. Por isso, meu Deus, abençoa, Pai, esta pessoa que está recebendo esse vídeo, Pai, e que ela experimente mais e mais do Senhor, para a glória do teu próprio nome. Amém. E graças a Deus. Meu querido, minha querida, você que está aqui até agora participando desse momento, Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia maravilhoso, extraordinário. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário aí, pode deixar o seu pedido de oração. Para nós vai ser uma honra poder orar por você, servir você através da oração. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Com certeza você sabe de alguém que está precisando de dar uma enchida nos seus tanques de fé. Estão com os tanques de fé vazios, precisam ser cheios da palavra de Deus. Vamos encher os tanques de fé, que é o combustível do nosso relacionamento com Deus, para viver uma vida abundante, feliz e bem-sucedida. E a gente continua aqui, firme e forte, a cada dia orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.